Livros que mudaram a minha vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou novamente comentar 3 livros que mudaram a minha vida. Lembrando que, quando eu falo mudar a minha vida, tem um senso dramático aí. Não quer dizer que parei de fumar, de beber, de qualquer coisa assim. Não é desse tipo de mudança que eu me refiro. Quando eu falo que a referência, este termo mudar a vida, significa que se tornou referência para mim. Então, eu sempre lembro de algum trecho deste livro, eu sempre lembro de algum trecho do livro, ou o que eu aprendi ali no livro, me fez rever algum posicionamento, me ensinou alguma coisa, se tornou marcante para mim, tá? É nesse sentido, assim. Já fiz vários vídeos com esse tema, então, assim, quem já assistiu os outros já sabe muito bem do que eu tô falando. Certo? Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, Kiwi do Mundo, que veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros deste canal. Agora, bora lá. A primeira referência que eu vou fazer é este aqui. O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. Se é que falei certo, é isso. Mudou o que na minha vida depois que eu li? Eu tenho acho que 2 vídeos sobre este livro aqui, né? Que eu contextualizei bem a questão da União Soviética e tal, li algumas passagens, então esse livro me rendeu 2 vídeos. Por que ele mudou minha vida? Bom, ainda mais hoje em dia que as questões políticas estão muito acirradas, não só no Brasil, mas no mundo, né? Com muitas polarizações e posicionamentos muito emocionados, a questão comunista, ela sempre é polêmica, sempre o modo de vida do povo Logo, os países que tinham esse regime, ou que têm esse regime até hoje, logo, os países de regime socialista, já que nenhum teve regime comunista até hoje, sempre sofrem muitas críticas, né? E ao ler este... E assim, se a gente defender, levantar... Se a gente defender algum aspecto, já nos taxam de comunistas. Se a gente fala mal sem propriedade, porque não conhece. Então... eu li este livro aqui, e neste livro tem vários depoimentos, né, de pessoas que viveram o regime soviético e pessoas que, né, já que viveram, estão vivendo, eu acho muitos até hoje, o regime pós-queda da União Soviética. A autora, por uns 20 anos, entrevistou pessoas, então, assim, logo com a queda da União Soviética, no começo da década de 90, e até os anos 2000 e pouco, enfim, pelo menos uns 15 anos, 20 talvez seja exagero. Mas ela ficou um bom tempo colhendo depoimentos, e é claro que tem pessoas falando bem e mal do regime socialista, pessoas falando bem e mal do regime capitalista. E me atendo, e assim, me marcou por quê? Porque os que falam bem do regime socialista apontam questões que quem nunca viveu um regime como este não tem condições de saber, certo? E aí eu comecei, e depois de ler esse livro, eu comecei a me indagar, como a gente vai ter opinião formada e por que a gente acha que tem que ter opinião formada sobre o regime socialista, sobre o comunismo, seja o que for, qualquer coisa assim, se a gente não vive a experiência, né? Então, quem pode falar se é bom ou ruim é quem vive a experiência de um regime assim. Como tudo, deve ter prós e contras, tá? Então, assim, a gente fala, eu prefiro o capitalismo por conta disso, disso. O capitalismo tem muitos problemas também, né? Claro, não tô falando... E tem gente que é terminantemente contra por apontar problemas no regime socialista, como se o capitalismo não tivesse problema nenhum, né? O capitalismo a gente sabe que é um sistema muito problemático, né? Não sei se é a melhor saída, eu acredito que não. Não sei qual seria a melhor saída, mas, voltando à questão do livro,
ele foi importante para eu ter essa percepção. Ora, quem deve avaliar se o socialismo é bom ou ruim é quem viveu ou vive um regime socialista. Só. A gente que vê tudo muito de longe, não adianta. A gente tem no máximo impressões, né? E a gente não pode se esquecer que o capitalismo não é uma maravilha. Então, assim, a gente tem que pensar duas vezes antes de emitir opinião sobre essas coisas. O próximo que eu quero citar é Cândido, do Voltaire. A minha edição está em francês, para quem quiser se interessar. E é um livro muito engraçado, mas tem um final que me marca desde a primeira vez que li. Já li mais de uma vez. Quando ele fala que é preciso cultivar nosso jardim. E eu sempre uso essa frase, porque assim... E eu sempre uso essa frase, eu acho que até num contexto diverso deste que ele usa aqui, porque me chama principalmente a atenção pessoas que se voltam muito para questões coletivas, e ok, eu acho isso louvável, se voltam muito para o coletivo, para o interesse de todos, mas esquecem da própria família, enfim, de quem convive com ela cotidianamente. Eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas assim, né? Embora a gente esteja num ambiente embora a gente esteja num contexto altamente individualista, há pessoas que realmente se voltam para o outro, dedicam sua vida ao outro. E isso é louvável, eu não estou criticando, mas também é preciso cuidar do nosso jardim. Então, assim, não só da floresta, né? Não só da floresta, da Amazônia, do mundo, do próprio jardim também, né? São coisas importantes. Então, assim, você tem que cuidar dos seus e depois cuidar dos outros, dos demais, né? É muita coisa para cuidar, de fato é muita coisa para cuidar, mas fica até, eu acho que é até um pouco incoerente ou hipócrita você se voltar para quem está até mais distante de você, não tem nenhuma relação direta com você, e deixar de lado as pessoas com as quais convive, pelas quais é responsável e tal. Então, é nesse contexto que eu emprego esta frase, né? Eu já nem lembro direito no livro se é, né, um contexto parecido, mas enfim, é uma frase, é um pensamento que faz sentido nesse contexto que eu emprego e pode até ter outro lá no livro que para mim não importa. É importante para mim por conta disso, porque sempre me faz refletir sobre isso, de cuidar dos próximos. Agora o último é o Pequeno Príncipe. Citar Pequeno Príncipe parece coisa de missa, né? Que é a paz mundial, mas também não é porque esta obra está tão banalizada por conta disso, da citação das misses, que sempre usam ele como referência de livro e tal. Não é por isso que eu vou deixar de citá-lo, seria injusto, né? Se isso acontecesse. Qual é a passagem aqui bem marcante? Antes de falar da passagem, deixa eu mostrar uma edição que é belíssima. Capa dura, vejam, folha de guarda, meio, acho que não dá pra ver direito, mas é meio dourado. Tem ilustrações lindíssimas, ó. E eu comprei, acho que foi uma edição, ó, uma edição com nova tradução, edição comemorativa, editora Geração. Nem conheço essa editora, mas, enfim, e aqui no fim tem fotos dele. Olha só essa capa do Pequeno Príncipe. Que beleza. De alguma edição. Ilustração. Enfim. Muito bom. Mas agora voltando à questão. Que passagem aqui? Que passagem aqui é a marcante, a mais marcante pra mim? Não é aquela... Eu tinha um amigo... Antes de falar da minha... Eu tô abrindo vários parênteses aqui. Antes de falar da minha passagem, falar da passagem que é desta obra e é bem relevante para mim, porque um amigo sempre citava.
pra mim. Quando a gente marcava um café, sempre que a gente marcava alguma coisa, e ele já estava me esperando, e aí ele citava o Pequeno Príncipe, falava, se você marcar a hora X, eu chego a hora Y, né? Dizendo que chegava sempre antes, porque gostava de estar à minha espera, né? E ele sempre citava o Pequeno Príncipe. Mas essa é a passagem dele. A minha é outra. A minha é a questão da rosa. Quando ele fala da rosa, fala que a rosa... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não li essa edição, né? Eu comprei essa edição porque eu acho linda. A que eu li é outra. Acho que já li em francês também. Não lembro. Mas eu devia ter marcado, procurado aqui a passagem da rosa nessa edição para eu ler para vocês. Mas não importa. A questão é, ele fala que a rosa dele é a mais importante do mundo, não é uma rosa comum, é a mais importante do mundo, porque o que faz aquela rosa mais importante não é o fato de ela ser uma rosa apenas, porque rosa como aquela há várias, mas o fato de ele ter se dedicado. Agora, não sei se ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa, não lembro mais direito da passagem, mas o que importa é o seguinte, ele fala que as coisas são especiais porque além da coisa ser ela em si, ele fala que o que torna as coisas especiais é o cuidado que a gente tem com ela. Então, assim, o valor está na relação, não é na coisa em si. Né? E daí a gente tem a ideia do valor emocional, né? O valor afetivo que a gente tem pelas coisas. Às vezes você recebe um presente, assim, uma medalhinha de lata, mas uma pessoa muito importante te deu, uma situação específica, ou enfim, uma pessoa por quem você tem muito carinho e aquela medalhinha de lata se torna valiosíssima para você. Porque o que torna as coisas únicas são essas relações simbólicas. Né? As associações que você faz por meio daquele objeto. A pessoa que aquele objeto traz de volta para você no momento que você entra em contato, no momento que você entra em contato com ele, porque o objeto representa o carinho de uma pessoa, né? Ou no caso da rosa, o cuidado todo que ele teve com a rosa, ao regar a rosa, cuidar da rosa, mostra o quão especial a rosa é, porque a pessoa tirou, porque a pessoa dedicou tempo para ela viver e crescer. Então, esse lance da rosa, acho que poucas pessoas citam essa passagem do Pequeno Príncipe, da rosa, mas para mim ela é a mais relevante, foi a que mais me marcou. Eu teria que ler o livro de novo para saber, para lembrar em detalhes, mas é a que mais me marcou e eu nunca vou esquecer por conta disso. Me digam aqui qual é a sua passagem preferida do Pequeno Príncipe. Eu vou dar a saber. Muito obrigada. Beijos e tchau, tchau.